Boa noite, sejam todos bem-vindos a essa live do curso de Administração da Faculdade Anhanguera da cidade de Jacareí. Muito obrigado pela sua presença, é um prestígio para a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, carreira, tirar dúvidas que vocês tenham aí sobre esses assuntos tão importantes. E para debater junto com a gente aqui, tenho dois colegas professores, o professor Caio e a professora Ediane, vão conversar com a gente sobre tudo isso. Professora, eu vou pedir para a professora se apresentar, falar um pouquinho as disciplinas que ministra aqui na faculdade e saudar aí as pessoas que estão nos visitando agora. Boa noite a todos, eu sou a professora Ediane, eu sou mestre em desenvolvimento humano, trabalho na área de RH. Aqui na instituição eu dou aula das disciplinas de desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas, inovação, carreira, e estou aqui para poder contribuir um pouquinho com vocês hoje para falar de empreendedorismo, gestão e negócios. Muito bem, professor Caio. Meu amigo, minha amiga, inicialmente boa noite a todos vocês, obrigado pela audiência, é um assunto de extrema relevância, obrigado pelo convite, professor Armindo, um prazer estar com a senhora, professora, toda a equipe. Meu nome é Caio, então, eu sou advogado, atuo na área de direito empresarial e aqui ministro aula de direito empresarial, tanto aqui quanto na rede LFG, e atualmente faço mestrado em inovação tecnológica lá na Universidade Federal de São Paulo. Estamos aqui à disposição para a gente poder conversar um pouco sobre regulação, startup, falar também sobre empreendedorismo, carreira. Será um evento muito produtivo, né, professor? Acho que hoje aí quem está assistindo vai sair daqui com bastante conteúdo para poder trabalhar nos próximos dias. Obrigado, então, pela presença de cada um de vocês. Professor, deixa eu aproveitar esse começo, né? A gente sabe que muitas pessoas que nos acompanham aí têm dúvidas sobre carreira. O nível de desemprego no país realmente é um nível que tem melhorado, mas ainda assim um nível muito preocupante, né? E, porém, aí o cenário das startups, o cenário digital, acabou trazendo novas oportunidades para o mercado. Como que o professor tem visto isso? Abido, eu tenho visto que essa questão de empreendedorismo, a gente está passando, na verdade, por uma transposição cultural, né? Então, a gente parte para aquela geração X, Y, Z, alfa, beta, gama, né? Eu vejo pelo meu próprio filho, né? A diferença como eu fui criado e hoje como eu crio meu próprio filho. Eu fui criado naquela educação na qual eu tinha que entrar na empresa, fazer carreira. Hoje não mais. Hoje, com a possibilidade, a globalização, a troca de informação, a tecnologia permite que nós façamos e criamos coisas novas. E aí que vem esse mundo de startup, de inovação, de tecnologia, onde proporciona, sim, inúmeras possibilidades para aquelas pessoas que têm uma boa ideia, né? Então, é um ambiente um tanto quanto inseguro, por obviedade, mas gera muita oportunidade. Tenho absoluta certeza que é uma alternativa para poder mitigar a questão do desemprego. Então, você sai, muitas das vezes as pessoas pegam o próprio FGTS, vou criar uma empresa, uma fintech, por exemplo, e se dá bem. Ele sai de um empregado e agora vira um empregador. Então, a gente tem que aproveitar essa onda, essa gama de informação, a sociedade da informação. Hoje, tudo está na internet. Aproveitar, estudar, extrair o máximo disso daí, porque pode sair coisa boa. E olha, eu aproveito para dar boa noite para todo mundo que chegou aí, está acompanhando essa live. Sejam todos muito bem-vindos. Se você quiser, manda o seu nome aí no comentário, manda sua dúvida, sua participação, dá um olá, manda um salve aí pra gente, que a gente vai ficar muito feliz em interagir com você. Professor, eu estava escutando o professor Caio, né? E fiquei pensando que talvez, por conta de todas essas mudanças do mercado, as competências profissionais também estejam mudando e as habilidades que as pessoas precisam aprender estão cada vez mais dinâmicas. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu sempre falo para os alunos, né, para alguns colegas também, que nessa parte de gestão de pessoas, né, de recursos humanos, as competências elas são sempre fundamentais e se tornam cada vez mais solicitadas dentro desse mercado. E hoje, né, como nós estamos falando da questão do empreendedorismo, o empreendedor, quando ele vai contratar um novo funcionário ou ele vai até treinar, ele sempre está em busca dessas competências. E essas habilidades, se eles souberem já quais são as suas habilidades, eles já têm aí 1% garantido, né, nessa caminhada do trabalho. Mas é necessário que eles se reconheçam, que eles saibam quem são,
para poder reconhecer essas habilidades e principalmente conhecer as habilidades que o mercado está exigindo, né? E conhecer também as competências, que são inúmeras, ser empreendedor, intraempreendedor, negociação, ter bom relacionamento interpessoal. Então, assim, não basta só saber, ele precisa praticar, entender como que ele vai inserir isso no meio do trabalho. Professor, e como tem sido essa relação das empresas, né? A gente tem os jovens que nós atendemos aqui na Anhanguera, né? Eles já são de uma geração que é 100% nativa digital, porém tem outros valores de outras gerações, né? Isso tem causado conflito nas empresas e demandado que as lideranças se atualizem também? Nossa, demais. Muito, muito mesmo. Porque assim, hoje, o que a gente tem aí, se a gente for fazer ter um olhar para as lideranças hoje, principalmente pegando a questão das gerações, né, como o Caio citou aí agora há pouco. Então, assim, hoje a gente está num momento em que os Ys estão na liderança. Só que como eles estão na liderança, eles já pegaram essa questão inovadora, dessas novidades que o mercado vem trazendo, mas ainda tem um conflito porque eles também foram liderados por um X. Então eles pegam aí um pouco da cabeça do X e estão trabalhando a sua cabeça de Y para essas novas lideranças. E a gente tem uma outra questão também, que a gente está pegando agora, né, de 2019 para cá, a geração Z está entrando no mercado de trabalho. Ou seja, eles estão aí com 17 anos, completando 18, então eles estão entrando no mercado de trabalho. Então eles já vêm com uma bagagem tecnológica, inovadora, bem mais avançada. E aí tem realmente o conflito, que é o que a gente chama da geração mimimi, né, infelizmente. Mas está sendo assim, um pouco confuso, né? Porque cada um tem que entender o seu mundo, o seu patamar, onde que pode chegar ali, mas nada é impossível, porque acho que quando as pessoas elas se propõem a se reconhecer, a saber quem elas são, né, e saber o lugar delas, o papel delas, né, no ambiente, a gente facilita, né, tudo facilita e o mercado só vem agregar com isso. Professor Caio, eu estava pensando aqui de mudanças de competências, né? Legal. E aí eu vou puxar algumas memórias afetivas aí de quando você entrava antes na sala do advogado, você tinha um processo, um problema para lidar com ele, aí ele num daquele arquivo de metal cinza, passava ali uns 10 minutos procurando a sua pastinha, aí sentava ali na sua frente, abria, procurava aqueles processos, imprimia, escaneava. O advogado moderno mudou um pouco dessa imagem que me veio aqui à mente? Eu acho que não só mudou, como acho que se ele não tiver mudado, está fora do mercado, né, o professor? Porque a tecnologia, ela muda. Note hoje os aplicativos. Qual que é a principal função dos aplicativos hoje? É substituir quem? O intermediário. O advogado é o intermediário, quer seja para negociar, quer seja para poder protocolar uma ação, pleitear um direito. Quando me formei, já estava naquela transposição de processo digital. E lembro-me de advogados que estavam desesperados, né? Os advogados que não costumavam a digitalizar, não tinham o costume de poder digitalizar. Essa transposição realmente tirou muita gente do mercado, mas também criou novas oportunidades, né? Então, hoje, de fato, a atividade jurídica ela é impactada de forma direta. Hoje eu consigo peticionar, estando aqui, estando viajando, posso estar na praia, voltar para o apartamento e conseguir peticionar, o que antes era totalmente inviável, impossível. Isso reduz custos de transação, isso impacta nos honorários, enfim. E agora nós temos cada vez mais inovações direcionadas para o direito, né? Inteligência artificial, que faz jurimetria, temos aí inteligência artificial que faz modelos de contrato, que pode até, como eu posso dizer, direcionar a sentença de um determinado juiz, enfim. Cada vez mais a tecnologia vem impactando a área do direito. Costumo dizer, inclusive, na sala que os alunos perguntam, vai acabar, né, a função do advogado? De forma alguma, não vai acabar. Mas vai mudar bastante, tem mudado bastante. E aquele que tiver as soft skills, como muito bem a professora falou, questão de negociação, liderança, se relacionar, essa pessoa sim vai sair na frente do mercado de trabalho. Olha, a gente está com uma audiência qualificada muito legal. Boa aqui, viu, professores? O professor Carlos Tadeu mandou aí uma mensagem para a gente. Professor Carlos, boa noite, obrigado pela audiência. A Juliana está aqui com a gente. Gente, vamos dando os alôs aí que a gente está acompanhando vocês e agradecemos demais
essa audiência. Professor, daí outra coisa que eu Diz. já queria emendar o tema, né? Claro. É que assim, o profissional de direito, profissional de recursos humanos, a liderança hoje da empresa, ele fez a graduação dele. Sim. Mas a educação continuada é muito importante para que ele esteja preparado para esses desafios que a gente está falando aqui. Sem dúvida, né? A educação continuada, quando a gente começa a falar em pós-graduação, enfim, isso daí hoje é um elemento fundamental para o profissional, né? Então, hoje a pessoa que é formada em direito, é formada em engenharia, se ele ficar só naquilo, vai ser difícil dele arrumar um lugar no mercado de trabalho. Então, pós-graduação, sem sombra de dúvida, é uma das ferramentas que ajuda essa pessoa a se recolocar ou a mesma colocar o seu primeiro emprego, né? Pode ser que daqui para frente a pós-graduação seja tão normal de ter, que se exige mestrado, doutorado, enfim, mas a pós-graduação que traz elementos práticos para o dia a dia daquele profissional é fundamental. Uma disciplina, um currículo interdisciplinar, eu acho que hoje é o grande diferencial, né? Não ficar só focado, por exemplo, eu falo da área do direito, não só ficar focado em processo, não só ficar focado em teoria do crime, mas sim pensar em meio alternativo de resolução de conflito, direito, economia. Essa interdisciplinaridade faz com que o profissional se sobressaia no mercado de trabalho. Então, uma ferramenta muito eficiente é, sim, a educação continuada, sem dúvida. Professor, a gente fala de educação continuada, né? Talvez o termo não fique claro para as pessoas e eu fique pensando assim, né? Quando que passa o prazo, né? Uma graduação depois de 2 anos, eu já deveria estar me especializando, eu já deveria estar fazendo isso ano a ano. Às vezes eu posso fazer uma outra graduação para complementar alguma competência minha. O que é essa tal de educação continuada que a gente tanto fala, mas às vezes é tão difícil de tangibilizar? A educação continuada, ela vem assim, realmente traz esse conhecimento para a gente da graduação, né? Então, o aluno seria uma escadinha, né? Então, ele sai do ensino médio, vem fazer uma graduação e, para seguir uma sequência, ele faria uma pós-graduação, mas não necessariamente uma pós, né? Para a gente identificar a educação continuada. Ele pode complementar, como muitos complementam, como um curso técnico, por exemplo, ou o inglês é uma educação continuada, um curso de línguas, um curso mais profissional dentro da área, por exemplo. Tem gente que vai se profissionalizar em Excel, né? No caso da minha área de recursos humanos, ele vai fazer um curso específico de departamento pessoal. Enfim, então a educação continuada, ou seja, é aquilo que ele continua, né, fazendo, adquirindo mais conhecimento após um determinado período, no caso, né, da graduação de estudo. Mas hoje a gente falando, né, sobre o que o mercado, as exigências, né, e tendências do mercado de trabalho, é fundamental sim que ele continue os seus estudos. A pós-graduação, ela vem agregar muito mais valor ao currículo desse profissional, né? Principalmente se ele já sabe que segmentação, o segmento que ele quer continuar. Então, como o Caio falou, então se ele está dentro da área de direito, né, se ele já se encontrou dentro de uma determinada área do direito, então ele vai procurar permear a educação dele dentro, né, dessas áreas. No caso de recursos humanos, ele pode fazer gestão de pessoas, como a gente tem aqui na faculdade, um MBA. Ele pode fazer uma pós-graduação em liderança, se ele já é um líder ou se ele pretende se tornar um líder, né, futuramente. Então, assim, continuar os seus estudos, né, isso vai agregar valor para ele, não só curricular, mas como pessoa também. E por questões de trabalho, tem melhora sim. A gente tem aí índices significativos de que quando você sai da graduação e já emenda logo uma pós-graduação, por exemplo, principalmente falando de questões salariais, a pessoa ela tem um salto, ela tem uma melhora. E muitos até saem já e ingressam na graduação com a certeza de que vai ser promovido, né? Ou, no caso, até haverão propostas melhores de trabalho, né? Com relação a essa educação continuada. Muito bom, gente. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando aí a live. A gente está de olho aqui nas perguntas e interações de vocês. Olha, a gente teve aí a Gisele que compartilhou o nosso conteúdo. Tem o Marlon Corrente que está aí com a gente. Marlon, um abraço, viu? Muito obrigado pela presença. Professor, a gente está falando de revoluções aqui do mercado, essas coisas todas. E aí vem as tais das startups, né? Legal. Hoje a gente consegue definir aí legalmente, né, o que é
uma startup, e essas startups, elas têm uma importância dentro do mercado no dia de hoje? Indubitavelmente. Isso daí a questão de definição, eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, não tem uma definição muito clara do que vem a ser startup. Então, falar não é um tipo empresarial, não é um tipo societário, a gente estava sociedade limitada, SA. Né? A startup, eu entendo ela como uma fase da empresa, né? Uma fase inicial da empresa. E pode ser tanto para questões de inovação em produto, em serviço, como mesmo em modelo de negócio, né? Então, eu entendo a startup ela como uma fase da empresa. Nós temos a Lei Complementar 167, o Inova Simples, que trouxe um conceito legal de startup. Se vocês me permitirem aqui, eu vou colocar para mostrar para vocês o conceito legal de startup, que está na Lei Complementar 167, que está lá no Inova Simples. Olha só, que interessante. Vamos ver aqui. Para fins desta lei complementar, considera-se startup a empresa. É empresa ou é fase da empresa, né? De caráter inovador que visa aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de negócio, de produção, de serviço ou de produtos, os quais, quando já existentes, caracterizam startups de natureza incremental ou, quando relacionados à criação de algo totalmente novo, caracterizam startups de natureza disruptiva. Então, a lei, normalmente, ela traz, isso está na Lei Complementar 167, o artigo específico dela é o artigo 65A, parágrafo 1º, ela traz, então, um conceito legal de startup. Bom, para fins jurídicos, o que isso importa? O que importa é que essa lei traz facilidade para abrir esse tipo de startup e fechar, né? O Brasil teve o relatório do Banco Mundial, do Business, o Brasil de 190 economias ficou em 124. Um país considerado burocrático, tanto para abrir quanto para fechar a empresa, embora tenha ganhado 2 posições no quesito de abrir empresa, né? O Brasil ganhou 2 posições. Veio a Lei Complementar 167 para poder fomentar a abertura de startup, mas também veio a Lei de Liberdade Econômica, a 13.874 de 2019, que também desburocratiza a abertura e fechamento de empresa, né? Vamos ver agora no relatório do Doing Business 2021 como que vai ser o resultado do Brasil. Bom, sobre o ambiente de inovação, startup é importante para a economia? Sem dúvida. Isso daí eu remeto à leitura do artigo do livro O Nó de Salomão, do professor Robert Coulter, de Chicago Law School, e ele fala a importância da inovação e como que o direito ele pode ajudar a erradicar a pobreza, né? Então, a inovação, ela, sem sombra de dúvidas, ela auxilia sobremaneira o desenvolvimento econômico e social, e o direito pode, tutelando, né, incentivando, dando proteção ao inovador, pode sim, professor Armindo, impactar sobremaneira numa economia de um determinado país, no seu desenvolvimento, quer seja econômico, quer seja social. Já vou continuar essa conversa, mas antes disso vou aproveitar para agradecer a presença de todo mundo aí, bastante gente chegando para conversar. Se você não está entendendo nada, se só apareceu na sua timeline, a gente está aqui ao vivo na Faculdade Anhanguera de Jacareí, uma live aí oferecida pelo curso de administração, onde a gente está falando sobre inovações na carreira e mercado de trabalho, um assunto sensível a todo mundo, e a gente tem certeza que a gente quer contribuir aí para as dúvidas que você tenha, tanto sobre carreira quanto empreendedorismo. Professor, me veio à mente aqui o caso, por exemplo, do Uber, que ele chegou sem nenhuma legislação, porque era realmente um negócio novo, e daqui a pouco foi chegando em todas as prefeituras, e aí tinha a prefeitura que mandava retirar os carros, e aí o Uber entrava com processo aqui, entrava lá, vira e mexe tem questão envolvendo se é questão trabalhista, não é. As startups vêm e elas muitas vezes vêm questionando ou vêm desafiando o poder judiciário aí, e o legislativo dos municípios. Demanda também profissionais muito preparados para esse novo cenário, né? Sem dúvida, professor. O Uber, inclusive hoje, meu querido amigo, meu irmão que está nos assistindo aí, Felipe Alciprete, publicou uma decisão do TST, no qual o TST, né, o Tribunal Superior de Trabalho, não reconheceu o vínculo trabalhista do Uber, porque entende, ao meu ver, bem compreensível, que não tem vínculo de trabalho, porque ele pode ficar offline na hora que ele quer.
né? Então, o grande desafio da inovação é se a legislação não consegue acompanhar, é muito burocrático o processo legislativo, não consegue acompanhar as inovações. Muitas das vezes a gente depende de decisões do próprio juiz de primeira instância, né, de ativismo judicial, para poder resolver qualquer tipo de litígio no que tange algum aplicativo, que muda algum modelo de trabalho ou então algum produto ou serviço. E o Uber, sem sombra de dúvida, é a principal polêmica, né? Até agora. Uma medida muito boa foi a criação do sandbox, né? A caixa de areia, numa tradução livre, assim, que é a possibilidade do poder público fazer experimentos com tecnologias para poder, antes da regulação. Eu acho que isso daí, agora o Sistema Financeiro Nacional, né, o Conselho Monetário Nacional, aí vem a CVM, a SUSEP e o Banco Central, já estão adotando modelos de sandbox para poder, sobretudo no que tange ao serviço financeiro, né, professor? Porque as fintechs veio aí, de fato, para poder trazer maior competitividade no mercado financeiro, né? Não só as fintechs, como a empresa simples de crédito também veio para poder trazer mais competitividade no mercado. Mas sim, o maior desafio é alinhar a inovação tecnológica com a regulação. E isso daí é um desafio que eu creio que vai ser eterno, vai ser difícil, porque é muito burocrático o nosso processo legislativo. Olha, professor, eu acho que as pessoas estão gostando da nossa live, é o caso do Wagner Ferreira. Wagner, boa noite, obrigado pela presença, mandou vários joinhas para a gente aí, muito obrigado. Olha, mandem aí as suas questões. A Tamires também entrou para conversar com a gente. Tamires, boa noite, muito obrigado pela presença. E aí, professor Caio, o Wallace Nunes, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua pergunta. Ele faz uma pergunta que é a seguinte: vou começar a cursar Direito. No que se refere à inovação, o ideal seria um estudo mais cosmopolito? Qual que é o nome? Wallace, obrigado. Obrigado pela sua participação, sem sombra de dúvida, né? O aluno, vou dar um exemplo aqui da Anhanguera, né? A Anhanguera tem a companhia Cogna como um todo, tem as disciplinas de direito, mas também tem ali disciplinas que são extracurriculares. Então tem a questão de matemática, tem a questão de... tem outras disciplinas que não só o direito. O profissional do direito hoje, o estudante de direito hoje, Wallace, ele tem que se preocupar sim com a interdisciplinaridade, sem sombra de dúvida, Wallace. Então, vou ficar estudando processo, só direito penal, só direito civil, só direito processual. Não, você precisa ampliar mais o seu campo de visão, né? Estudar, sim, economia, estudar tecnologia, porque isso, sem sombra de dúvida, impacta diretamente o direito. Enfim, então, boa jornada na sua carreira acadêmica aí. O que eu puder te ajudar no direito empresarial, por obviedade, você pode contar comigo. E sucesso. Obrigado pela sua participação, espero que tenha ajudado em alguma coisa. Nas startups a gente já começa a imaginar tobogã, piscina de bolinha, área de descompressão, vários post-its instalados pela empresa, mas também tem que ter resultado, né? Tem, não basta ter uma rede ou uma cadeira em formato de folha, né? Aulas de yoga, enfim. Isso tudo melhora, é comprovado, constatado, que tem uma melhora assim de quase 100% ou 100% na cultura, né, e no clima organizacional. E as empresas que adotaram, né, esse estilo, porque eu acho que é um estilo, né, elas estão sendo bem recepcionadas pelos profissionais, pelo mercado em si, mas não basta só isso, né, porque tem que ter toda uma gestão, tem que ter toda uma liderança, o conhecimento realmente do seu mercado, da sua empresa, para que haja a implantação de tudo isso, porque senão é simplesmente algo bonito, como a gente, né, bem viu aí no filme da Google, né? Então não adianta as pessoas estarem, elas têm que estar felizes naquilo que elas fazem, com certeza, mas não basta só isso, porque senão de verdade vira oba-oba. E as pessoas acabam querendo buscar ambientes de trabalho somente porque proporcionam isso. Se é que eu posso citar, nós temos uma empresa aqui no Vale, né, no caso em São José dos Campos, que é a Quero Bolsa, né, Quero Educação,
eles têm essa cultura, né, do tobogã, de piscina de bolinhas. Sexta-feira, a partir das 16 horas, cerveja é liberado. Tem uma outra empresa também, a Samap, né, que chegou em São José. Isso é uma cultura sensacional, é fantástica. Porém, o que está por trás disso, ninguém sabe, que é o quê? Tem regras, tem metas, tem medidas que são tomadas e que têm que ser seguidas ali. E assim, esse profissional, ele está feliz com o trabalho dele, pensando na questão de comportamental também, mas ele é muito cobrado. E claro, para se vender a empresa aqui fora, né, no caso essas duas que eu citei, elas são startups inclusive, isso é fundamental, mas a gente precisa colocar em xeque que as empresas, elas são empresas, e ponto final. Elas têm regras, elas têm metas a serem seguidas, batidas, porém a cultura, fomentar essa cultura é extremamente importante. E tem muitas outras empresas aí que não são startups, né, mas que estão aderindo a esse novo modelo. Por quê? Porque foi constatado que os profissionais, eles trabalham melhor. Né? Estão sob pressão? Sim, estão sob pressão. Mas quando eles estão mais felizes naquilo que eles estão, no trabalho que eles estão realizando, eles se sentem, pertencem, né? Tem aquele sentimento de pertença que existe dentro da empresa, ele vai trabalhar bem e as empresas, elas só terão a ganhar com isso. Bom, gente, olha quanta informação bacana. Continuem participando aí no chat. A Dani acabou de entrar para conversar aqui com a gente. Muita gente bacana nessa nossa audiência. Professor, acho que a professora Diane tocou num ponto importante, que é qual é a finalidade da pessoa jurídica? Da pessoa jurídica, no ponto de vista jurídico, a criação da pessoa jurídica, você mitiga risco, né? Você mitiga risco. Uma hora que você cria uma pessoa jurídica, você cria, se ela tiver uma responsabilidade limitada, você cria uma pessoa distinta da pessoa dos sócios, né? Há uma segregação patrimonial, uma separação do patrimônio. Então, num ambiente de risco, como de startup, você, Armindo, que é dono aí de milhões de seguidores, aí, né, influencia milhões de pessoas, já possui um patrimônio significativo. Você vai criar uma empresa no momento que você constitui uma pessoa jurídica de responsabilidade limitada, e a Lei de Liberdade Econômica agora permitiu a criação da sociedade limitada unipessoal, que, ao meu ver, é um lado muito positivo. Você mitiga risco, você segrega o patrimônio. Tá? Esse é o primeiro benefício. O segundo é a questão tributária. Né? Sabemos que no Brasil ele é um tanto quanto oneroso no que tange a tributação. Então, chegamos aí à alíquota máxima de pessoa física, 27,5%, sim ou não? E pessoa jurídica, você entra num Simples Nacional, você pode começar com uma alíquota de 4,5%. Então, o primeiro aspecto, segregação patrimonial, mitigação de risco. O segundo aspecto, redução de custo no que tange ao pagamento de tributação. Terceiro, a depender do tamanho da empresa, enfim, um planejamento sucessório. Você cria uma holding patrimonial. Aí já estamos falando já de empresas que já possuem, né, um patrimônio tanto quanto significativo. Mas, em suma, a pessoa jurídica, ela é fundamental para você mitigar risco, para você atuar, né? Saudável, né? Tem pessoas ainda, é muito estigma, o empresário sofre muito estigma. O CNPJ é porque o cara é estelionatário. Negativo. É saudável numa economia capitalista, porque eu só vou correr risco com aquilo que eu coloquei no capital, com aquilo que está dentro da empresa. O meu patrimônio pessoal só vai ser atingido nas hipóteses do artigo 50 do Código Civil, né? Que aí também a Lei de Liberdade Econômica consolidou o entendimento do STJ sobre o que é abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Então, em suma, é isso. Aliás, o professor tocou num assunto aqui, né, de novas carreiras, por exemplo, blogueiros, youtubers, né? Você fala assim, eu quero seguir a carreira de youtuber ou quero ser um youtuber profissional. Se você quer ser um youtuber profissional, vai ter que abrir uma empresa, porque as empresas que vão te patrocinar, elas vão precisar emitir uma nota fiscal, você vai ter que celebrar um contrato para deixar claro qual é a responsabilidade de cada parte nessa ação promocional. Então, a gente pode ver aí, né, que até nessas novas atividades, a importância da função empresarial é muito importante.
Professor Caio, tem uma pergunta aqui que essa é para você mesmo. Eu nem estou entendendo aqui o que está querendo dizer. Vamos lá, é o Matheus Granato. Matheus, muito obrigado aí pela sua participação. Ele está perguntando o seguinte, professor. Qual a projeção para o Brasil no ramo empresarial em 2020 com a nova lei 13.874/2019? Ô, Matheus, obrigado, tá, meu amigo? Obrigado aí por você participar da live, acompanhar o assunto. Eu não tenho nenhuma estatística ainda para poder fazer essa projeção. Eu tenho uma expectativa. A expectativa da Lei de Liberdade Econômica, ela é sim facilitar a entrada de novos players no mercado. Isso facilita, isso fomenta a competitividade e quem é que se beneficia é o consumidor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto traz mais segurança jurídica na parte dos contratos, ao delimitar ao juiz a interpretação objetiva daquilo que está escrito no contrato. Então, traz uma segurança jurídica. Tivemos boas alterações no que tange ao fundo de investimento, né? Ali a partir do 1362 do Código Civil e seguintes. Então, a questão da proteção do administrador do fundo, dos cotistas. A Lei de Liberdade Econômica, ela não vai fazer milagre, entendeu, Matheus? Eu creio que ela não faz milagre. Mas eu acredito que a projeção é que no próximo relatório do Doing Business, por exemplo, nós melhoramos a nossa posição, sobretudo na burocracia para abrir e fechar a empresa. Entende? Segurança dos contratos, né? Antes nós tínhamos aí, nós ainda temos, né, os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva, que são princípios um tanto quanto abstratos, fica muito a critério do juiz, da discricionariedade do juiz. O que é função social do contrato? O que é função social da empresa? O que é boa-fé objetiva? Agora, a Lei de Liberdade Econômica permite que o próprio advogado pode estabelecer interpretação objetiva nas cláusulas do contrato. Isso traz, e o juiz está distrito, notadamente em contratos B2B, né? Entre empresas, business to business. O Código de Consumidor continua, CLT continua, tutela do hipossuficiente continua, mas traz maior segurança jurídica no ambiente de negócio. Então, creio, Matheus, fazendo que a projeção, minha humilde projeção, seja melhor do ambiente dos negócios, né? E outra, a Lei de Liberdade Econômica, ela não facilita o grande empresário. Esse tem fluxo de caixa, tá? Ela facilita as micro e pequenas empresas, fomenta a atividade dessas pessoas que hoje são responsáveis por movimentar o nosso país. Então, sim, deveria ter uma lei, veio em bom momento uma lei para poder desburocratizar a abertura, fechamento dessas empresas, a atividade dessas empresas, especialmente aquelas atividades que não traz risco. Então, Matheus, obrigado pela sua participação, espero que tenha suprido a sua dúvida. E restando quaisquer dúvidas, entre em contato aí conosco. Obrigado, viu, Matheus? Valeu. Muito bom. E aí eu aproveito, professor, para... Na verdade, é um comentário do Felipe. Felipe Alciprete. Felipe, muito obrigado pelo seu comentário. Aí ele está comentando a decisão do vínculo empregatício do Uber. Aí ele diz o seguinte: estamos juntos, meu amigo. Exato. Decisão compartilhada hoje. Entendimento do TST é que não preenche os requisitos cumulativos do vínculo de emprego. Artigo 3º da CLT, né? Eu sou... o negócio é direito empresarial, CLT. Felipe, obrigado, meu amigo, meu irmão, por você estar participando aí, comentar. E comentar, sobretudo, aí a parte técnica, né? Eu gostei muito da decisão, que eu acho que a gente tem que ter, nós do direito tem que ter uma visão mais consequencialista. Sair daquela discussão do campo das ideias e olhar para o empírico. Qual que é a consequência desse tipo de decisão? Qual que é o impacto socioeconômico desse tipo de decisão? Ao meu ver, é uma decisão... Queria até ver a sua opinião sobre isso, professor Armindo. O que você acha que foi uma decisão boa ou ruim e por quê? Sim, eu acho que sim. Dá uma discussão aí também na sociedade, né, sobre a questão de que se isso é um emprego ou não é, ou se isso é uma espécie de subemprego. A gente vê até alguns comentários mais extremados, né, escravidão disfarçada de empreendedorismo, né? O fato, eu acho que a gente precisa ter uma coisa clara, assim, é que a gente tem pessoas sem renda no país. Sem dúvida. E eu acho que você empoderar uma pessoa para que ela tenha alguma renda, mesmo que essa não seja a melhor de todas, eu acho importante. E aí também, na minha opinião, não há esse vínculo, porque a pessoa está contratando o serviço do aplicativo para que ela possa ter uma renda. Agora, gente, olha só como que funciona isso, né? O Uber, ou essas entregas de Rappi, iFood,
Eu não imagino que seja uma carreira para você levar para a vida, né? Vai ficar fazendo isso 10, 12 anos. Mas, por exemplo, você não tem dinheiro nenhum, não está no mercado de trabalho. Você pode desenvolver essa atividade e com esse dinheiro fazer um curso de inglês, fazer uma especialização, fazer uma graduação e aí mudar essa realidade, né, professor? Plus, né? Enquanto você falava, eu estava pensando aqui, né? Já li várias coisas sobre, principalmente, né, profissionais, né, motoristas do Uber, e para você ver como eles estão se saindo muito bem nesta nova profissão. Li recentemente de um motorista, não me lembro a cidade exatamente, mas ele não se limitou somente àquela questão da balinha, de uma música ambiente no carro, equalizar fugiu o nome. O som, o ar-condicionado e tal. Mas ele tem uma pesquisa de clima. Então, antes da pessoa sair do carro, ele pede para ela, ele dá um papel, são 5 perguntas, a pessoa responde, assim, o que ela responderia no aplicativo, ela responde ali diretamente para ele e ele entrega, não precisa se identificar se a pessoa não quiser. E assim, ele conversa de vários assuntos, né? A gente sabe que a maioria desses profissionais são profissionais já extremamente qualificados, né, dentro do mercado de trabalho, que hoje estão, né, dirigindo, né, o Uber, mas eles estão fazendo, não gestão de pessoas, mas eles estão fazendo gestão da pessoa, que é ele mesmo. Então, ele sabe que se ele for se manter, no caso, um profissional qualificado, sabendo do que está acontecendo ali, Brasil e mundo, respeitando se o passageiro quer ou não conversar, enfim. Esse motorista, ele tinha jornal dentro do carro, ele tinha revista atualizada, tá? Não é como a gente vê em alguns consultórios médicos, né? Que as revistas estão lá de 2015, 2014, enfim, não, revistas atualizadas. Então, assim, ele criou um ambiente. Ele falou assim, olha, se eu não pensar nesse ambiente que é o meu carro, para proporcionar um ambiente bom para esse meu consumidor, ele não vai voltar. Claro, 1 em 1 milhão você pegar o mesmo Uber. Do ano passado para cá aconteceu comigo umas 3 vezes, de eu conseguir pegar o mesmo motorista. Mas a gente sabe que é 1 em 1 milhão. Mas ele pode muito bem deixar o telefone dele. Então, se você se sentiu protegido, sentiu bem com este motorista, por que não ligar para ele e saber se ele está disponível para te atender? Sim. Isso não acontece quando a gente vai numa loja, quando a gente vai num lugar, né? Você quer ser atendido por aquela pessoa. Então, assim, e acaba virando uma cultura, né? Você frequenta um restaurante só porque a comida é boa? Quer dizer, não só, né? Por conta da comida, mas por conta do atendimento, daquilo que te proporcionam também. E isso é cultural. Isso é cultura, né? E isso traz um clima bom, não só para a empresa e para quem está frequentando. Sim. Também. Professor, e aí, né? É claro que eventualmente as empresas podem cometer excessos, né? Por exemplo, colocar um entregador para andar exaustão de bicicleta, isso cause algum prejuízo à saúde dele, mas a legislação está aí justamente para tentar fazer a mediação dentro do que é inovação e de quando as empresas erram a mão também. Não, sem dúvida, professor Armindo. É um ponto que até é um pouco filosófico, econômico aí que eu vou entrar e para poder responder isso daí. Beleza, vivemos sim numa sociedade capitalista, vivemos, né? Se for olhar ali artigo 1º, inciso 4 da Constituição Federal, vai defender a livre iniciativa, mas também vai defender o quê? A valorização do trabalho, né? Isso também está no 1º artigo que inaugura o capítulo da ordem econômica na Constituição Federal de 88, né? O artigo 170. Vai valorizar a livre iniciativa? Vai valorizar a livre iniciativa. Vai incentivar a livre iniciativa, mas vai fazer o quê? Valorizar o trabalho. Então, nós temos normas que tutelam o hipossuficiente consumidor, nós temos normas que tutelam o trabalhador, mas nós não tínhamos normas que tutelavam a livre iniciativa. Entende? Então, veio aí a Lei de Liberdade Econômica como uma norma também, não só de viés jurídico, mas também ideológico, né? Para poder fomentar, incentivar a livre iniciativa, sem sombra de dúvida, né? Num país não existe capitalismo sem Estado, costumo dizer isso na sala de aula, né? O livre mercado sem o Estado tem que existir
tem que existir para poder equilibrar a disfunção do capitalismo. Então, no momento que houver um desequilíbrio nessa relação, sem sombra de dúvidas, o Estado está aqui para poder tutelar aquele que abusar, né, do direito. Bom, professor esclarecedor, eu vou aproveitar aqui, né, para falar uma coisa. Se você conhece ou se você é motorista de Uber, trabalha com entrega de aplicativos e está pensando aí em fazer um curso superior, acha que não encaixa no orçamento, vem conversar com os nossos coordenadores aqui, a gente vão te atender, vão tirar as suas dúvidas aí e mais uma vez reforço isso, né? Eu acho que pode ser uma atividade momentânea, complementar, até que você consiga se recolocar no mercado de trabalho, uma graduação, um tecnólogo. A gente tem algumas opções aqui em EAD que você pode continuar trabalhando e estudar de casa, então várias opções aí para você conhecer. Procura um dos coordenadores aqui na Anhanguera, em Jacareí, conversa, fala que você é motorista de aplicativo, fala que você é entregador, que viu essa live, a gente vai tentar fazer uma conta aí, te ajudar a encaixar no orçamento, porque a gente acha que com isso pode ser de repente esse empurrãozinho que falta para você ir para a graduação. E aí, professora, eu vou aproveitar aqui que a Tamires, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação e pela pergunta. A Tamires está fazendo uma pergunta aqui, professora, que eu acho que é da maioria dos jovens, né? Que é, qual a melhor maneira para se preparar para o mercado que segue sempre tão dinâmico, onde basicamente cada dia muda algo? Nossa, é pergunta que eu escuto todo dia, em sala de aula principalmente. Tamires, obrigado pela sua pergunta. Olha, Tamires, acho que a primeira coisa é você ser autêntica. Autenticidade é a primeira palavra. E a preparação para o mercado, ela vem assim, sendo modificada um pouquinho, porque antes a gente falava assim, conheça a empresa, né, ao qual você entregou o currículo, principalmente conhecimento da empresa. Hoje isso inverteu um pouco, né? Em que sentido? O conhecimento, sim, da empresa, apesar de que algumas empresas, quando divulgam suas vagas, elas não dizem quem são elas. Então, como é que eu vou conhecer algo que eu não tenho, que não é tangível ali para mim? Então, assim, a preparação hoje, né, exige de você autenticidade, seja autêntico. Conheça principalmente o mercado que você quer atuar. Então, assim, a escolha da profissão, a gente sabe que é algo ainda difícil na cabeça da maioria dos jovens, mas uma vez que você tem já uma área, né, um lugar para que você saiba para onde você quer ir, então conheça esse mercado, conheça esse lugar para onde você quer ir, né? Quais empresas estão dentro do seu currículo, né? Do seu currículo enquanto pessoa. Conheça o mercado em si. Então a gente está falando aí dessas novidades, dessas inovações de mercado. Então, assim, quais são as exigências que o mercado tem hoje? Relacionadas a competências, relacionadas a habilidades, que tipo de empresa, segmentação de empresa. Realmente está tudo muito dinâmico, mas eles exigem, assim, não vou dizer uma única coisa, mas se você ousar se reconhecer, saber quem você é, do que você gosta principalmente, vou dizer que vai facilitar bem a sua vida para você poder adentrar aí ao mercado. A parte dinâmica, ela existe mesmo, o dinamismo está aí, mas conheça o mercado, o qual você quer atuar, principalmente. Muito bom, gente. Olha, também a gente espera ter atendido aí a sua pergunta. E olha, a gente está ao vivo mesmo, agora são 20 horas e 38 minutos, quase 39, e a gente agradece a sua presença, que nós estamos direto dos estúdios aqui de TV da Faculdade Anhanguera de Jacareí, toda essa estrutura aqui organizada pelos nossos alunos, por toda a equipe técnica que está trabalhando aqui com muito carinho para levar essa informação até você, por isso que a gente fica muito feliz com a sua presença e para trocar ideias com a gente. Então, se você tiver dúvidas, sugestões, quiser só mandar um joinha, um coraçãozinho, aí a gente fica feliz e sabe que está no caminho certo, não é isso, professor? Exatamente. Professor, e aí a gente está falando muito de trabalhar em empresas, trabalhar nos lugares, mas talvez a minha vocação seja o empreendedorismo. E aí a pessoa, né, de repente ela fala assim, eu vou montar um negócio para vender salgados em casa, vou vender um artesanato.
E ela acaba se deparando aí com uma série de complexibilidades que podem ser, por exemplo, lei de zoneamento, vigilância sanitária, taxas, tipo de abertura de empresa. Cada vez mais a pessoa que quer empreender, ela também precisa estar preparada para isso, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Novamente, né? A lei de liberdade econômica. Nossa, o Caio só fala da lei de liberdade econômica, porque de fato vem mudando aí e a expectativa dela é muito grande. Sem dúvida. Uma das discussões que teve, lembro-me da época que eu estava acompanhando discussões da medida provisória 881, que é a medida que se transformou a lei 13.874, era essa questão. Poxa vida, como eu havia falado, nós já temos aí uma norma que tutela o hipossuficiente, o consumidor, o trabalhador, mas e a livre iniciativa, né? Puxa vida, será que eu tenho livre iniciativa, esse direito constitucional? Será que eu caio hoje, chego e falo assim, vou vender salgado, eu posso sair vendendo na rua? Pessoal, o que vocês acham? Você acha que não posso ter algum problema com o município, com o Estado, com o concorrente? Sim, né? Então a gente já tem que ter 25 licenças para poder atuar e empreender. O custo Brasil, né? Muitas das vezes a pessoa, quando ela vai empreender, tem um insight e vou começar o meu negócio, ela não tem um caixa inicial para poder, e aí a gente começa a falar até de estrutura de capital aqui, né? Não tem aí um caixa inicial para poder iniciar suas atividades, muitas das vezes está exatamente de acordo com a lei. A lei de liberdade econômica traz a dispensa de alguns alvarás, não sei ainda como os municípios vão lidar com isso, tá? Mas ela traz a dispensa de alvarás para atividades que não traz risco. Então, pesquise isso no seu município, certo? Para ver se a sua atividade está dispensada de alvará ou não, que isso vai facilitar a sua entrada no mercado e, lógico, o exercício do seu direito constitucional de livre iniciativa. Professora, independente aí de posições políticas, essas coisas todas, a gente está num momento em que o governo federal tem apontado para um lado de um Estado um pouco mais menos burocrático para justamente facilitar esse viés empreendedor, né? Pelo menos o que a gente tem visto aí de sinais é que o país está caminhando nesse sentido. Sem dúvida. E o norte, né? O parâmetro do governo que eu entendo é que ele vê historicamente os países mais desenvolvidos, né, como que eles atuam, como que é a entrada e saída desses players do mercado para poder adotar as políticas aqui, né? Então você começa a estudar a história, a abertura do mercado britânico e norte-americano, né? Margaret Thatcher, enfim, foi bom, foi ruim, olha a consequência, olha como eles são desenvolvidos, né? Então eles adotam-se medidas e é feito um estudo, sobretudo histórico, sobre a abertura dos mercados, né? Então gostaria muito de indicar um livro, eu indico esse livro para todo mundo, porque me indicaram esse livro, o professor Luiz André Azevedo, lá na GV, me indicou esse livro, que é o Capitalismo de Laços, né, do professor Sérgio Lazzarini, professor do INSPER, né, cara? É muito interessante esse livro, que ele vai tratar o seguinte, ele olha a composição acionária, né, das companhias brasileiras listadas na Bolsa, de 97, da abertura do mercado de telecomunicação até 2004, mais ou menos, um boom na Bolsa, né? E ele começa a estudar a estrutura de capital dessas empresas. E, pasmem, quem são os maiores acionistas? É o BNDES, é a Petros, a Previ, é o Estado, de forma indireta, atuando no setor econômico. Isso é bom ou ruim para o país? E aí? É uma questão que eu gosto de provocar isso na sala de aula, né? Mas, sem sombra de dúvida, cada vez mais o governo tem demonstrado uma agenda mais liberal, sem dúvida. Professor, eu tenho lá, faço um bolo gostoso e alguém fala assim, olha, você devia começar a vender esse bolo porque as pessoas vão gostar e de repente pode ser uma fonte de renda. Ou mesmo, eu me vi sem situação, aquela situação que a gente acompanha aqui todos os dias com os nossos alunos, né, da pessoa às vezes que põe o currículo embaixo do braço de manhã, passa a semana toda entregando currículo e não recebe nenhuma ligação, a desesperança vai batendo um pouco, evidentemente, daí ela fala assim, eu vou vender um bolo, vou fazer um artesanato, uma boneca que eu sei fazer, mas num primeiro momento talvez isso não aconteça, talvez as pessoas não comprem aquele bolo, talvez não gostem daquele produto num primeiro momento. O empreendedor, ele também precisa ter competências pessoais para poder lidar com essas variações, frustrações, até que a coisa comece a engrenar, né? Sim, precisa. Tem um relato de uma aluna, inclusive, ela um dia chegou em sala de aula e falou assim, professora, vou desistir do curso. Eu falei, mas por quê?
motivo sempre, né? Professora, sem trabalho, sem grana. Eu falei para ela, o que você faz de melhor? Ela falou, dou risada. Eu falei, não é isso. Você tem alguma coisa que você possa, no momento, fazer para que isso possa gerar uma renda para você? Aí ela me disse assim, eu gosto de cozinhar. Eu falei, tá, então vamos, né, afunilar isso. O que você gosta de fazer na cozinha? Doce, salgado? Ela falou, olha, eu faço pudim, mas eu não gosto muito de pudim. Eu faço, não gosto, mas fica muito bom. E aí um dia alguém foi na casa dela e ela falou assim, olha, por que você não faz para vender? Fica tão gostoso. E ela começou a fazer. Ela terminou a faculdade, inclusive, vendendo, né, doces, bolos, pudins, e agora está se aventurando em comida fitness. Mas olha o que é interessante. Ela fazia estágio, o estágio acabou, e ela ainda se vê fora do mercado de trabalho. Mas ela viu nisso um ganho, né, uma fonte de renda. E o que ela está fazendo agora? Ela está se especializando. Ela está estudando. Então, assim, não basta saber cozinhar, gostar da cozinha, gostar de, né? Porque a gente sabe que a comida, a gente traz um laço afetivo com as pessoas, né? Então, ela está estudando, ela está lendo, né? E ela me perguntou, ela falou assim, até ela me perguntou de uma escola de culinária que tem em São José, o que eu achava. Eu falei, olha, entre duas que nós temos, né? Senac e IGA, eu acho que o IGA está mais voltado ali para o que você precisa. Falei, então, junta uma grana, veja quanto custa esse curso, esse investimento para você fazer e vai fazer. Vai se formar, inclusive, né, esse ano em gestão de recursos humanos, mas vai continuar nessa pegada da comida. E claro, falei para ela, olha, como você é uma empreendedora, né? Então você precisa se especializar também nisto. Então, buscar saber o que você precisa fazer para poder formalizar a tua empresa. Porque já aconteceu várias vezes, porque ela trabalha muito pelo Facebook, né? Então ela coloca fotos, Instagram e tal. E já aconteceu de gente denunciar, né? Porque não está bem armazenado, porque não está isso, porque não está aquilo. Então, assim, o que respalda essa pessoa com relação a isso? Porque ela ela realiza as coisas dentro da casa dela. Então, assim, ela está adquirindo novas competências, né? Então, ela já tem algumas e está adquirindo novas habilidades, novas competências, o que é fundamental, porque a gente, o mercado, ele traz muito isso, né? Essa mudança de rota. Então, hoje você está aqui numa profissão, a gente estava falando do Uber agora há pouco, a gente, né, vê acontecer muito isso. Então, a pessoa ela acaba tendo que mudar essa rota. E essa mudança de rota provoca agregar novas competências, novos conhecimentos, né, novas habilidades. E eu estava pensando aqui, né, professor? Primeiro, preciso dizer que é um relato muito bom, né? Fico muito emocionado. A gente tem todas as noites aqui na Anhanguera guerreiros que trabalham 8, 10 horas por dia, às vezes não conseguem se alimentar direito, estão cansados e estão na sala de aula, cobrando a gente, trabalhando. Então, são guerreiros aí, né? Sim. Todas as noites com a gente, fico muito feliz de saber disso. Mas para algumas pessoas, também às vezes eu vejo que tem uma cobrança muito grande nas redes sociais, né? Olha, você precisa empreender, você tem que ser empreendedor. E algumas pessoas não, talvez elas queiram ser CLT, queiram ter aquela segurança que o empreendedorismo não dá, e tá tudo bem. Mas às vezes também essa temporariedade, né? Falar, eu quero trabalhar em CLT, mas neste momento eu não estou conseguindo trabalhar. Então, eu vou fazer uma graduação na Anhanguera, vou fazer um tecnólogo, vou fazer um curso de inglês. Para isso, vou desenvolver outras atividades até eu conquistar o meu objetivo. Às vezes, professor, a gente precisa dividir a nossa meta em etapas para chegar até o objetivo final, né? Sim, inclusive eu ensino isso em sala de aula, né? Metas SMART, análise SWOT, PDI, plano de desenvolvimento individual. Então, às vezes eu falo para eles, olha, ficar aqui fomentando muitas coisas na cabeça traz uma certa insegurança para eles, né? Até para a gente, às vezes. E a primeira pergunta que eu falo para eles, já colocou no papel? Falo para eles, olha, é um quebra-cabeça, vai colocando fase a fase. Então, hoje eu estou aqui, né, em coaching a gente vê muito isso, né? Você está no ponto A e quer chegar no ponto B. Então, parte isso, né? Então, assim, hoje eu estou aqui. Então, eu estou aqui
E qual é o cenário que está hoje? O cenário é esse. Ou qual é o cenário que eu quero chegar? Onde eu quero ficar? Então, vai colocando em partes. Então, assim, se a sua meta, como você falou, nem todos têm essa veia empreendedora, mas muitos, a gente vê muitos relatos também de alunos que são intraempreendedores. E ser intraempreendedor hoje é o quê? É dar ideias, é você enxergar, né? É o que a gente chama de visão além do alcance. Né? Então, é você enxergar algo que ninguém está vendo, ou que as pessoas estejam vendo, mas estejam ali batendo na mesma tecla e não saem do lugar. Então, assim, se você está empregado, né, e você tem a oportunidade de ajudar essa empresa a subir, a alavancar, a ter novas oportunidades lá dentro, você é um intraempreendedor. Mas se você não... agora, se você quer ser empreendedor, então você sabe que você tem que continuar buscando também. Né? Mas fasear realmente. Colocar parte a parte, passo a passo daquilo que você quer, né? E saber onde você quer chegar, principalmente. Porque eles querem abraçar o mundo, né? Eles querem tudo ao mesmo tempo. Não, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas assim, eu falo, stop, vamos por partes. Né? Onde você está e onde você quer chegar. Bom, professor, eu vou dar uma curva na pauta aqui, mas acho importante a gente repetir isso, que a gente vem aqui para dar aula para os alunos, né? Ótimo. Mas no final das contas a gente também acaba tentando aconselhá-los, resolver aí esses dilemas que esse período da vida traz. E a gente fala muito de jovens, mas a gente tem alunos mais velhos aqui que estão buscando uma promoção na empresa, ou que estão, mesmo com uma idade um pouco mais avançada, tentando trilhar novos caminhos, e a gente adora esses alunos, né? A gente tem um carinho muito especial por todos eles, mas a faculdade hoje é muito mais do que o professor só chegar na sala de aula, vou usar um termo aí um pouco grosseiro, mas vomitar 3 horas de teoria e ir embora para casa. Mudou bastante isso, né, professor? Mudou, professor, mudou demais, né? Hoje a sala de aula sai aquele protagonismo do professor e entra a troca. O protagonista é o próprio aluno, né? Você incentiva ele mesmo a procurar o conhecimento, a buscar o conhecimento, e o professor hoje ele é apenas um instrumento para poder facilitar a compreensão de determinada matéria. Então, hoje a troca que nós temos em sala de aula entre professor e aluno é muito boa, né? É também uma inovação, né? O que a gente chama de sala invertida, onde o protagonismo ele sai do professor e vem para os alunos. O aluno agora ele tem a capacidade de montar a grade dele, de poder estudar dentro da casa dele, de compreender determinado assunto, e vem para a faculdade para poder dialogar e conversar com o professor. Se você parar para ver, a dialética é isso, né? Quando nós falamos de dialética, nós temos aí uma antítese, né? Uma tese, para poder sair uma síntese, né? Então, essa troca é muito boa, né? E você fica muito mais próximo do aluno. Que aí o professor, antigamente, ele vinha, falava o quê? 1h30, 2 horas, 3 horas, ó, tchau, boa noite. Hoje não, hoje tem aquela troca, né? Veja a professora Ediane, por exemplo, nas turmas de pós, as dinâmicas que ela faz, ela sai, não que você estava, né? Mas sai do pedestal do professor, e ele chega e fala, aluno, vem aqui, vamos juntos, né, compreender melhor esse determinado assunto. Então, mudou bastante também a forma de educação, sem sombra de dúvida, professor. E olha, gente, não se enganem, viu? Os professores às vezes pegam um pouco pesado na sala de aula, mas no fundo a gente está na torcida, a gente gosta de ter esses casos aí de alunos empreendedores, alunos que se recolocaram no mercado de trabalho. Para a gente é sempre um motivo de orgulho quando os nossos alunos estão atuando aí no mercado, e a gente sabe que de alguma forma contribuiu para eles. E aí eu vou aproveitar aqui, professor, que o Matheus Henrique, Matheus, muito obrigado pela sua participação, nossa live fica muito rica com a participação de vocês, obrigado para todo mundo que está acompanhando. O Matheus pergunta o seguinte, ó, professor, com as recentes alterações que tivemos no cenário político, social e as grandes alterações legislativas, como a reforma trabalhista, Lei da Liberdade Econômica e até mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados, é realmente um bom momento para se buscar inovar? Como isso afeta o cenário do empreendedor? Grande Matheus, ótimo aluno, excelente aluno, tive a oportunidade de ter essa troca com o Matheus na sala de aula. Então, Matheus, obrigado pela sua participação aqui na live. E aí comprova essa minha teoria desse relacionamento que a gente tem com os alunos. Sem dúvida, olha troca de experiência. Isso não tem preço, né? Isso daí não tem preço.
Mas, Matheus, eu creio que não é um cenário só legislativo nem político, é o cenário social global, né? A economia da informação, você falou bem, né? A GDPR, né? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma realidade e entra em vigor agora. Nós vemos hoje aí, o que eu mais vejo hoje são pessoas que falam sobre crime cibernético. Hoje teve uma política sobre segurança cibernética que saiu do governo federal, enfim. Então eu vejo sim, Matheus, que é o momento certo. Se você for parar para ver, né, eu costumo sempre dizer, as nossas constituições federais, né, Matheus, 1824, 1891, 34, 37, depois nós temos ali 46, 67, com a emenda constitucional em 69 e a de 88. E se você olhar todo o arcabouço jurídico, não se viu nada antes como esse para fomentar a economia, para poder fomentar o empreendedorismo, para poder fomentar a inovação. E é aquilo, como que a gente fomenta a inovação? Tutelando, protegendo. Ora, vivemos numa sociedade capitalista, por que eu vou criar um negócio se eu não posso explorar economicamente esse negócio? Então, no momento que nós temos a Lei de Propriedade Industrial, a 9279/96, todo esse arcabouço jurídico atualmente, reforma trabalhista, reforma da Previdência, a Lei de Liberdade Econômica, é sim um momento para a gente poder pensar em inovação, em criar e poder eventualmente até mudar o segmento, né? Eu vejo por mim, né, professor, me formei em Direito, depois fiz 2 especializações, uma Direito Econômico e a outra Direito Societário. Hoje o mestrado é em Inovação. Caio, você saiu da caixinha total? Sim, porque o profissional do Direito hoje, todos, não só do Direito, tá? Mas como você é do Direito, todos têm que sair da caixinha. Porque o mundo hoje ele é totalmente dinâmico, muda muito rápido. Falávamos há tempo, antes de entrar aqui, sobre a questão de inovação em avião, né? Então, criamos uma inovação de uma peça de um avião que vai melhorar o funcionamento de determinada operação. Só para sair uma licença da ANAC, quanto tempo, professor? 3 anos? 2, 3 anos. 2, 3 anos para poder sair. No mundo que nós estamos hoje, a velocidade das informações, até lá isso já é obsoleto. Às vezes uma patente demora tanto tempo que a startup não vingou no mercado e a patente pois não Pois é, exatamente. Então, precisa sim, eu acho que o momento é certo, Matheus. Não sei se eu consegui suprir a sua dúvida e incentivar você a continuar estudando, meu amigo, continue estudando, sobretudo direito empresarial, porque direito empresarial é o quê, pessoal? É vida, é vida. Muito bom, eu estou ouvindo o professor falando aqui, né, e lembrando de outro viés, né, até complementando aqui a pergunta do Matheus. Professor, a gente estava acostumado, né, porque a referência que nós tivemos dos nossos professores, de um professor que chega na sala de aula, dá a matéria dele, passa na lousa, no data show. Eu cheguei a usar aquelas transparências que a gente passava no retroprojetor, né, até a chegada do PowerPoint nas salas de aula. E hoje você, professor, é um exemplo de que prepara material didático, dá aula EAD através dos estúdios da instituição. O professor também teve que mudar as competências dele e se readequar para novas formas de ensino. Sem sombra de dúvida, né? O professor ele tem que estar em constante aprendizado, não só naquela matéria que ele leciona, mas a forma como ele vai demonstrar aquilo, né? E o EAD está aí para isso, né? O EAD está aí para isso, para demonstrar isso. Aqueles professores que não estão adaptados, acostumados a falar de frente para uma câmera, eles vão sim saindo do mercado. Então, precisa. Nós vemos, por exemplo, o método aqui da companhia, né? De sala invertida. Então, nós temos uma pré-aula, uma aula e uma pós-aula. Se esse método é seguido pelo aluno, não tenha dúvida que o aprendizado é rico. Essa troca, ela é fundamental. E o professor também precisa estar preparado, se especializar, educação continuada, não só, né, pós-mestrado, doutorado. Eu vejo muito assim, né, professores, eu tenho doutorado e não faz mais nada. Será que ele ainda é um bom professor? Sabe? Será que ele está pronto para as dificuldades do aluno de hoje? Estou falando de forma empírica, olhar para a dificuldade, olhar para a experiência do consumidor. Eu acho que é esse que é o grande, né, palavra pomposa, e o grande mindset do profissional da era da informação. Eu já vou retomar esse conteúdo com a professora, mas antes disso eu preciso fazer a pergunta aqui
do Natan Vidal. Natan, muito obrigado pela sua presença na live. Aproveito para agradecer todo mundo que está com a gente aqui. A gente está direto, ao vivo, dos estúdios da Faculdade Anhanguera de Jacareí. Aí, um evento preparado com todo carinho, aí, os nossos alunos, toda a equipe técnica da Anhanguera para proporcionar aí, essa nossa interação. E o Natan falou o seguinte, professor, deixa eu abrir aqui para eu pegar todo o texto. Os caras estão me metralhando aqui. Tá vendo? Aproveita. Então, o Natan diz o seguinte, ó, o artigo 1º da nova lei de franquia encerra uma discussão sobre as relações entre franqueador e franqueado. Legal. Vínculo de emprego e também de consumo foram expressamente afastados. Afinal, a realidade condiz com essa norma? Natan, obrigado, meu querido aluno. Natan também, outro estudioso, entusiasta do direito e da educação. Aí. Obrigado, viu, meu amigo? A lei de franquia trouxe aí, era algo que já estava um tanto quanto consolidado na jurisprudência, né? Que na relação entre franqueador e franquia não tem vínculo de trabalho, tampouco vínculo de consumo. O vínculo de trabalho já tinha, mas o vínculo de consumo ainda faltava. A jurisprudência era pacífica. Então, por que vir uma lei? Por que tem que vir uma lei nova para poder certificar de que não há uma relação de consumo? Porque, meu amigo, nós vivemos no Brasil e muitas das vezes você vai se deparar com um juiz de primeira instância que pode reconhecer isso daí. Então, você trazer essa forma positivada da norma, você traz maior segurança jurídica. Obrigado. Creio que, eu acho que nosso tempo está acabando, queria me esticar mais aqui, Natan, mas sim, é um lado muito positivo. A lei de franquia mudou bastante coisa e é interessante, tá? Obrigado aí. Professor Ediane, nosso tempo está acabando, preciso agradecer aí a presença, mas vou fazer uma última pergunta aqui para a gente ir para o encerramento, que é assim, a pessoa que nesse momento que está assistindo a gente, né, que ela quer se capacitar, ela quer atuar aí na área de gestão, mas ainda está um pouco perdida na carreira, tem luz no fim do túnel, não tem? Tem luz no fim do túnel e até é um pouco da minha especialidade isso, ajudar o aluno aluno não, né? As pessoas a se encontrarem. É um trabalho, né, que particularmente eu faço, que é orientação de carreira. Então, se você não sabe ainda onde você está, é um papel que eu exerço com muito prazer, né, de ajudar essa pessoa a se achar, a se encontrar. Mas eu digo para as pessoas o seguinte, uma vez que você ainda não sabe, né, onde você quer chegar ou ainda não sabe que caminho seguir, primeira coisa, descubra o que você gosta, que tipo de habilidade você tem. Então, se você tem habilidade com pessoas, então tentem encontrar, achar onde você vai estar sempre com pessoas. Nós somos comunicadores, né? Sim. Não só professores, né? Mas nós somos comunicadores, então a gente tem aí uma responsabilidade muito grande, né? De influenciar não só nossos alunos, mas influenciar sempre quem tá perto da gente. Então, assim, se você se vê comunicador, uma pessoa que gosta de negociar, ou seja, você consegue interpretar que competências você tem, já é meio caminho andado para você se encontrar dentro do mercado. O Caio estava falando agora há pouco, né, eu sou do direito empresarial, então é o que eu falo também, eu sou de RH, eu sou de recursos humanos, mas nada me impede de passear por outras áreas, porque ele usou muito bem o termo interdisciplinaridade, então hoje a gente precisa ser interdisciplinar. Então eu tenho visto, por exemplo, muitos profissionais de ciências contábeis, né, contadores hoje, se enredando para um outro viés, né? Eu sempre falo para os alunos, eu falo, olha, vocês estão se formando em gestão de recursos humanos, em administração, cuidado, tem muito engenheiro vindo pegar o seu lugar aqui, de gestor, né? De fazer um papel de gestor de pessoas, de líder aqui. Né? Não que isso seja ruim, mas por quê? Porque ele está encontrando dificuldade lá onde ele está inserido no ambiente e ele precisa, né,